O ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, determinou a realização de uma auditoria na 13ª Vara de Justiça Federal de Curitiba, onde tramitam os processos da Lava Jato. O ministro também determinou a correição dos gabinetes dos desembargadores integrantes da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Pedro Serrano, que é jurista, professor de Direito Constitucional e que também foi procurador do Estado de São Paulo. Professor Pedro Serrano, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Obrigado a todos aí. Um prazer imenso estar aqui. Maravilha. Professor, vamos trazer aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, nessa notícia dessa semana aí, envolvendo aí a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramita os processos da Lava Jato, e também envolvendo aí o TRF4. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, né, toda essa notícia que vem repercutindo aí, que envolve a 13ª Vara Federal lá de Curitiba, onde envolve os processos da Lava Jato, para a gente entender o que isso pode repercutir daqui para frente envolvendo toda essa questão, professor. Bem, eu sou advogado do juiz Apio, né, que era o juiz que foi afastado do cargo de juiz agora, e nós entramos no CNJ com um pedido na sexta passada, pedindo basicamente 3 coisas. Uma delas é essa correição. O nome que se dá no direito para essa auditoria é correição extraordinária, né? E nós pedimos essa correição extraordinária na 13ª Vara e no TRF4, nos casos da Lava Jato, né? Porque achamos que é importante o CNJ ter conhecimento do que acontecia ali, e por interesses, aí, vamos dizer, de tentar demonstrar a verdadeira razão do porquê que o juiz Apio foi afastado. E, professor, nas declarações da defesa, há também uma abordagem dizendo que não houve sequer um processo disciplinar e diretamente o afastamento pelo CNJ, então há esse questionamento. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor também sobre o CNJ, na época em que Moro foi questionado sobre a sua parcialidade no processo na Lava Jato, ele deveria ter sofrido um processo disciplinar, pelo menos pelo que eu pesquisei, e o CNJ não fez. Então, há também como questionar essa questão das posições do CNJ também estarem sendo parciais? Sim, não foi o CNJ que afastou o juiz Apio, que se negou a punir Moro, foi o TRF4. Né? O CNJ é um órgão externo de controle. E o TRF4 afastou o juiz Apio por conta de uma suposta gravação que, na realidade, não era o juiz Apio quem fez aquele trote, não foi ele, né? Mas, de qualquer forma, afastou ele sem processo administrativo ou disciplinar aberto e sem direito de defesa. Agora, vejam, quantos juízes nós temos aí acusações de vendas de sentença, corrupção, extorsão, e demora anos para se tirar o sujeito do exercício da função. Para perder o cargo tem que entrar num processo na justiça, etc. O juiz Apio foi afastado num tempo absolutamente urgente, sem sequer ter processo aberto e direito de defesa. Ele não teve a oportunidade de ir lá e falar o que eu falei aqui, que não era a voz dele na gravação, né? O TRF4 não deu essa oportunidade a ele. Uma outra questão que nós levantamos é a parcialidade. Por quê? O juiz Apio é acusado de ter feito um trote no filho do desembargador, ter ligado para ele em nome de outra pessoa. Que não é nenhuma conduta no exercício da jurisdição, no exercício da função de juiz, né? Não tem nada a ver com a ligação recebida pelo filho do desembargador, foi fora do horário de expediente, né? Então, realmente, é uma conduta menor, eu diria, né? É uma acusação menor. Agora, o juiz Moro grampeou 25 advogados de defesa de Lula, todos os advogados de defesa de Lula.
recebeu comunicados da companhia telefônica alertando ele que ele estava grampeando advogados de defesa. Os advogados representaram o que a gente chama, pediram ao TRF4 que punisse Moro, que abrisse um processo disciplinar. A resposta na época do TRF4 foi de que Moro não precisava obedecer à lei e à Constituição. Pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas é isso mesmo. Eu mando para vocês a cópia da decisão. Dizendo que, como ele enfrentava uma situação supostamente excepcional, ele teria poderes de estado de exceção. Ou seja, uma ditadura judicial, por conta da suposta excepcionalidade do que ele enfrentava. Ora, os crimes que Moro apurava eram crimes comuns, não tinham nada de excepcional. Estão no direito penal comum. E quando sempre se fala em estado de exceção, durante o século XX, a partir da Constituição de Weimar da Alemanha, se falou nisso, era o executivo decretando estado de exceção para situações de guerra, etc. e tal, situações muito candentes, não para criminalidade comum, né? Mas, de fato, foi instaurado, é isso mesmo, a palavra é essa, um estado de exceção judicial, ou seja, uma ditadura judicial, onde o juiz Moro não teria obrigação de obedecer nem a lei, nem a Constituição, nenhuma norma geral. Então, essa foi a resposta do TRF4 quando Moro cometeu um imenso abuso no exercício das funções de juiz. Não sei se vocês lembram, ele chegou a gravar, então, o presidente da República ilegalmente e divulgou ilegalmente o áudio. E isso tudo no exercício da função de juiz, usando do poder que o juiz tem. O tratamento com o juiz Apio foi totalmente diferente. O juiz Apio estava abrindo inquéritos, investigações, determinando a abertura de investigações, com relação a supostos crimes e abusos que ele foi encontrando na Operação Lava Jato. Crimes, inclusive, ele recebeu denúncia do advogado Tacla Duran, crimes, inclusive, de corrupção e extorsão praticada, supostamente, por agentes da Lava Jato. Ele estava apurando isso. E foi afastado sumariamente sem direito de defesa. Eu acho que essa é que é a verdadeira razão do afastamento dele. Não é o telefonema que lhe imputam. Até porque não foi ele que fez o telefonema. Mas mesmo que tivesse sido, não justificaria seu afastamento. Vejam que ele não foi só afastado da 13ª Vara, ele foi afastado do cargo de juiz. Sim. Por nenhuma acusação de corrupção, nenhuma acusação de abuso de poder, de prisão ilegal de alguém, nada relativo ao cargo de juiz. E professor, tudo isso envolvendo o afastamento do juiz Eduardo Apio, envolvendo o caso do Tacla Duran, envolvendo essa investigação que o juiz havia aberto, iniciado lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, envolve várias questões aí que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, conflito de interesses, filho de desembargador, que é sócio de um escritório que envolvia Sérgio Moro, a mulher de Sérgio Moro. Enfim, professor, o senhor também tocou num ponto muito importante, o motivo alegado pelo TRF4, na época do então juiz Sérgio Moro, que era juiz titular da 13ª Vara, envolvendo o caso da Lava Jato do ex-presidente Lula, ele estava de férias, por exemplo, em Portugal, e de lá ele fez uma ligação, mesmo nas suas férias, tirando aí uma decisão de um desembargador. Enfim, eu queria que o senhor explicasse para a gente essa questão também de conflito de interesse envolvendo todo esse processo aí do afastamento do juiz Apio, caso Tacla Duran e esse escritório de advocacia com o filho desse desembargador, professor. Pois é estranho, porque a acusação que Tacla Duran faz é com relação ao antigo sócio da ex-esposa, não, da atual esposa de Moro, né? Ou seja, no escritório que eles mantinham em comum. Agora, grosso modo, esse mesmo escritório, através de outra pessoa, vem ser envolvido nessa história. E o Moro assumiu publicamente que foi ele que articulou essa denúncia. Ou seja, ele articulou uma denúncia para afastar um juiz que estava investigando crimes e delitos em que, eventualmente, ele pode vir a ser suspeito. Ou seja, que ele é suspeito de ter realizado, né, o que pode vir a ser suspeito. Então é muito estranho o judiciário fazer esse tipo de concessão a um político suspeito de ter praticado atos de corrupção, ou que pode vir a ser suspeito, né, que ele consiga afastar o juiz sem direito de defesa. Isso é um poder que
que o sujeito tem absolutamente inadequado numa democracia constitucional. Né? O judiciário não chegou a abrir nem processo contra o Apio, nem processo, quer dizer, existe, quer dizer, afastou o sujeito sem nenhum tipo de formalidade, direito de defesa, né? Até agora a Apio não se defendeu. Ele pôde comparecer perante o CNJ, que é outro órgão externo à estrutura do judiciário, para daí lá fazer um depoimento, né? É uma primeira vez, isso foi ontem, que ele, perdão, na quarta-feira antes de ontem, que ele se manifestou, foi a primeira vez. Quando ele foi afastado, ele não teve nenhum direito de defesa. Que medo que essa gente tem dessas investigações, é o que nós estamos levantando, né? E o pior, essa conduta do TRF4, que em relação a Moro diz que ele pode desobedecer a lei e a Constituição sem consequência nenhuma, e em relação à Apio afasta ele sem direito de defesa, mostra que o tribunal não é imparcial para julgar o caso de Apio. Ele tem uma parcialidade, né? Que tipo de envolvimento eles têm com o Moro, eu não sei. Mas é um envolvimento, porque realmente privilegiar o juiz Moro ao ponto de lhe outorgar poderes ditatoriais e, por outro lado, afastar o juiz Apio, que queria investigar abusos no exercício desses poderes ditatoriais, afastar o juiz Apio sem direito de defesa. Agora, para não ter dúvida, se você quiser, eu posso te encaminhar, Cosmo, por WhatsApp aqui, encaminho para vocês a cópia dessa decisão que eu estou falando, que outorgou poderes ditatoriais a Moro. Eu não estou exagerando, não é figura de retórica, não é uma fala com ênfase. Eles escreveram que Moro não estava obrigado a cumprir as normas gerais, ou seja, a lei e a Constituição. Está escrito. E que ele deveria... E citam a figura do estado de exceção, que é a ditadura, como justificadora dessa decisão deles. Está escrito isso numa adesão do TRF4. E diante disso que o senhor coloca, como é que o senhor avalia o pedido de Dias Toffoli, então, para que a 13ª Vara suspenda os processos sobre os depoimentos de Tacla Duran e enviem para o STF? Eu acho positiva a decisão, mas, francamente, não é só esse caso. Você tem casos dos mais variados ali. Por exemplo, dinheiro as leniências que foram feitas com as empresas, uma parte do dinheiro foi desviado para os Estados Unidos da América. O dinheiro seria para poder indenizar prejuízos sofridos pela Petrobras e pela União, pelo Estado brasileiro. Pois parte do dinheiro foi destinado ao Estado norte-americano. Sim, nós usamos nossa estrutura judicial, nós usamos nosso Estado para dar dinheiro para o país mais rico do mundo. Quando quem sofreu supostamente prejuízo foi nós, fomos nós que sofremos. A corrupção ocorreu aqui, o prejuízo ocorreu nas nossas empresas, né? Então isso ocorreu no nosso Estado, no nosso patrimônio público. E nós usamos da força do Estado brasileiro para arrecadar dinheiro para os Estados Unidos da América. Coincidentemente ou não, os Estados Unidos que levaram os juízes, inclusive o juiz Moro, para palestras, para eventos. Quando o juiz Moro sai da magistratura, ele se emprega numa empresa norte-americana, cujos seus membros todos são relacionados com o DOJ ou com o Departamento de Estado norte-americano, é só ver no site da empresa. Coincidência ou não? Não estou querendo dizer nada contra ninguém, mas é uma coincidência, né? E tem que apurar as razões do porquê esse dinheiro foi destinado aos Estados Unidos da América e não ao Brasil. É um dinheiro arrecadado aqui, né, com a força do Estado brasileiro, digamos assim, né? Tem uma outra questão que é da contadora que funcionou como agente infiltrada da PF sem nenhuma formalidade, que ela denuncia abusos. Tem o caso do grampo nas celas, que foi feito grampo nas celas e agora se comprovou que era grampo mesmo, que tinham alegado antes que não estava funcionando o grampo, mas estava assim. Hoje nós temos na Veja a denúncia de um delator dizendo que ilegalmente, sem nenhuma formalidade, ele era posto para gravar pessoas, autoridades, etc. Por ordem do juiz Moro, que agia como investigador e não como um juiz. Você tem uma série de coisas ali para investigar, não é só o caso Tacla Duran. O caso Tacla Duran chamou mais atenção porque ele acusa a prática de corrupção e extorsão contra ele, que ele teria pago, inclusive, um dinheiro para um advogado, que esse advogado alegava que tinha relacionamento lá com o juiz Moro e capacidade de amenizar
as consequências penais contra ele, taca durante. Se isso é verdade ou não, não sei, mas eu não sei por que não querem investigar isso. É um cidadão que vai lá e fez uma denúncia. Por que essa reação toda em relação a uma investigação? O juiz Apio não mandou prender ninguém, não mandou fazer busca e apreensão, não mandou grampear ninguém, como fez abusivamente o juiz Moro no passado, não mandou fazer nada disso. Ele pediu que a PF e o Ministério Público investigassem, que é o dever dele fazer isso. E é dever da PF e do Ministério Público investigar quando há uma acusação séria dessa, ainda munida de cópia de conversas em celular, etc. Né? Portanto, francamente, é de estarrecer o que eu estou vendo. Eu nunca vi em 40 anos de carreira, nunca ouvi falar de um juiz afastado do cargo sem nenhum direito de defesa, sem sequer ter sido ouvido. Eu nunca ouvi falar. Isso é uma ameaça não só ao juiz Apio, isso é uma ameaça a qualquer juiz no Brasil de perder sua independência. Toda vez que mexa com os interesses de outros colegas ou juízes, pode ser afastado do cargo, mesmo que o colega tenha aparentemente cometido crimes graves. Então, isso ameaça a independência do próprio judiciário. Professor, para a gente finalizar, nosso tempo chegando ao fim, infelizmente, queria lhe ouvir sobre a possibilidade de reintegração, de retomada do juiz Apio ao seu posto. É possível que o CNJ reverta essa decisão do TRF4? O senhor acredita? Eu acredito que sim, acho que é possível. Nós estamos pedindo isso, naquela petição de sexta-feira nós pedimos isso. É o correto a fazer, porque ele foi afastado sem processo administrativo e sem direito de defesa, né, mínima. Você quer ser ouvido por uma conduta, uma acusação de baixíssimo grau de ofensabilidade jurídica, né, e que ele não cometeu. Então, vejam, isso é evidente que é possível e ele deve ser reconduzido, se a lei for cumprida e a condição também. Se o CNJ não quiser reconduzi-lo, nós vamos ao STF, mas alguém vai ter que fazer isso, porque não é possível se deixar um juiz ser afastado por uma acusação menor, não provada, sem direito de defesa, sem processo aberto. Isso não pode. Isso é evidentemente abusivo, né? Tá certo, conversamos com o Pedro Serrano, que é jurista, professor de Direito Constitucional e ex-promotor do Estado de São Paulo. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Procurador do Estado de São Paulo. Procurador, perdão. Ex-procurador do Estado de São Paulo. Professor, muitíssimo obrigada. Muito obrigado.